Bem-vindos a mais um Lobardo. Eu sou o seu anfitrião Arthur Protásio e estou aqui hoje com um convidado muito especial, que é o Alessandro Martinello. Alessandro Martinello está diretamente conectado a um jogo brasileiro que já está sendo esperado há muito tempo, e não só está sendo esperado, como existem grandes expectativas em torno de que tipo de experiência essa obra vai oferecer. Alessandro, antes de mais nada, obrigado pela presença e se você puder só se apresentar rapidinho para a galera saber quem você é. Bom dia, youtubers. Aqui é o Alessandro, diretor de arte do jogo Thorin. Taverneiros, bom dia, Taverneiros da Taverna do Bom dia, Lobarda. Taverneiros. É isso aí. Não corta isso, é super Não, descolado você mostrar os erros de gravação. Cara, pergunta assim que começa no nível básico e a gente vai evoluindo. O que diabos é Thorin? Thorin, caso vocês não conheçam, é um jogo indie do gênero aventura 3D, aos moldes principalmente de jogos que deixaram de ser feitos estilo Team Ico, que são jogos com foco em narrativa e puzzles divertidos de fazer. Você é uma criança presa numa torre, você não sabe muito bem porque a sua missão é subir essa torre até os céus. E tem um dragão para atrapalhar a sua jornada. Durante a aventura tu vai descobrir os motivos do porquê você tá lá. E você mesmo disse que tem toda essa inspiração em cima dos jogos da Team Ico, como imagino Shadow of Colossus, o próprio Ico, provavelmente dito. O Thorin nasceu há algum tempo, né? Eu digo como um projeto. Teve alguma inspiração específica para essa experiência? Porque a gente sabe que é uma experiência não só bem artística, mas que também, sem dúvida, se vale de uma série de influências. O Thorin, ele surgiu da inspiração em jogos que tem um quê artístico, tem uma pegada mais introspectiva em que o jogador tem que também pensar por ele mesmo sobre o que o jogo está falando. Mas ao mesmo tempo a gente focou em uma aventura envolvente e legal aos moldes de Legend of Zelda, com dungeons divertidos de você completar. E pouquíssimos inimigos, foco em boss fights, por exemplo, né? Você vai enfrentar o dragão em várias fases da sua vida e em cada fase isso vai mudar. Tá, então dá pra perceber que você falou da relevância de boss fights ao longo da experiência do Thorin. Dá pra gente ver que muita gente já jogou e deve ter pensado no Shadow of Colossus. Mas fora do mundo dos jogos, né? A gente sabe que muitas vezes quando a gente cria jogos, uma das melhores formas de recomendar é falando de outras experiências. Mas como é uma obra artística, como é uma obra que vem com uma série de influências, o que você tem como principal influência fora da área de jogos? Ou seja, desde pintura, artes visuais até música, o que você acha que impactou diretamente a produção do Thorin? A coisa que mais impactou o conceito do Thorin foi magia e ocultismo, conhecimento que é nutrido aí no nosso mundo mesmo por sociedades secretas e que influenciaram vários autores de RPG e de outras obras em mundos de fantasia, né? Influencia contos de fadas, sempre tem uma mensagem baseada em ocultismo dentro desses contos que te ensinam a tal da moral da história, né? Eu quis muito por isso dentro do Thorin, então ele é uma história de uma menina que vai crescendo junto com uma árvore e enfrentando um dragão a cada fase da vida dela, né? Essa história, pro cara que não entende desses assuntos, ele vai achar muito legal, ela por si mesmo, mas tem algumas camadas abaixo que o jogo trabalha que, se o cara é conhecedor, ele vai poder curtir a experiência mais ainda. E bom, a gente sabe que bem ou mal, para que existam essas várias camadas de interpretação, a gente tem que trabalhar inevitavelmente com símbolos, né? Com signos, com não só representações visuais, mas muitas vezes metáforas, ou seja, coisas que parecem ser uma, mas na verdade pode representar outra. Tem algo nessa linha do simbolismo do Thorin especificamente que você acha que é algo que se destaca, ou tem algum significado que você torce que as pessoas entendam, ou enfim, o que você enxerga nessa linha do simbolismo especificamente no Thorin que vale a pena ser mencionado? A parte que eu mais gosto do simbolismo é a árvore da vida crescendo junto com ela, né? E os estágios da árvore mudando junto com ela durante a história. Combina muito bem com o simbolismo e é fácil para as pessoas entenderem, mesmo se elas não têm esse background. E aí, a gente falando de interpretação em diferentes camadas, etc., uma coisa que é interessante é o seguinte. Para quem acompanha o canal Ludobardo, a gente tem a base, que não é nenhum mistério, a base entre narrativa embutida e emergente. Ou seja, o embutido é aquele que é o roteiro, e o emergente é aquilo que o jogador interpreta a partir do momento que ele toma as decisões dele. Como é que você enxerga essa relação da narrativa embutida e a narrativa emergente dentro do Thorin? Tem alguns pontos do jogo que eu calculei exatamente como embutir narrativa emergente dentro da narrativa normal do jogo.
E foi legal que nos testes finais do jogo muita gente veio me comentar desses momentos, que eles gostaram especialmente desses momentos. Só que eu não posso falar muito deles porque seria spoiler, né? Mas, por exemplo, terão escolhas morais para pegar um item mais forte, por exemplo, no jogo, e a pessoa começa a questionar se essa jornada dela até os céus é pro bem ou pro mal, entendeu? Legal, legal. Então, com certeza, depois que eu jogar e depois que já ter passado um tempo, a gente faz uma análise de narrativa emergente pós-mortem aí com spoilers. Não é o foco principal do jogo, mas eu sempre tento colocar um pouquinho de todas essas coisas que fazem a gente gostar de jogos dentro dele, né? Então, apesar dele não oferecer escolhas morais o tempo todo, ele oferece pelo menos um pouquinho um sentimento de culpa pelos seus atos e faz você pensar exatamente o que tu quer fazer para atingir seus objetivos, né? Que é, assim, na minha opinião, a relação perfeita entre a narrativa embutida e emergente, porque você quer usar uma base fértil de uma história para passar para o jogador essa sensação de que, olha, a sua decisão tem peso, você está habitando um universo e o que você faz aqui de maneira interativa tem repercussões dentro desse universo narrativo. Então, isso é muito legal, eu acho que esse impacto é uma coisa que faz muita diferença. A gente teve o foco muito em tentar fazer o cara sentir no gameplay o que ela estaria sentindo na história, e a nossa maior dificuldade foi inúmeros testes para isso não ser uma coisa chata, isso ser uma coisa legal. E a gente está gravando essa entrevista antes do lançamento do Thor, em poucos dias, né? Mas ele vai ser lançado oficialmente dia 12. Na tua visão, como produtor, que pô, é um filho da equipe, né? Assim, você passou anos trabalhando nesse projeto. Para você, o que seria assim uma espécie de realização de sonho diante do lançamento do jogo? O que você pensaria? Caraca, o jogador jogou Thorin e pensou, insira aqui a sua resposta, e isso me faz me sentir realizado como produtor. Na real a gente está realizando vários sonhos todos os dias com a resposta que o jogo está tendo do público, né? Um dos meus sonhos era ter alguns fanarts do jogo, e já está em mais de 50 fanarts antes do lançamento do jogo, está sendo muito emocionante isso daí. Outra coisa que eu sempre quis sobre o lançamento do jogo é que gente que trabalha com símbolos na internet, ocultismo, conhecesse o jogo e por acaso o Marcelo Del Débio, que é uma das principais autoridades nesse assunto na internet brasileira, veio pedir uma key do jogo para ele conhecer e para ele poder falar no blog dele todas as simbologias que ele tem. Então, o que resta assim para eu me realizar é que os jogadores se identifiquem com a jornada dela, se identifiquem com o idealismo que o jogo passa, né? De você tentar evoluir como ser humano e ser uma pessoa melhor. Você diria que o Thorin, muito provavelmente, ele é um passo na direção da experiência, do supra-sumo que você gostaria de atingir, mas muito provavelmente não é, porque a gente constantemente está se transformando, aprendendo e vendo novas possibilidades. O que você, analisando mesmo antes do lançamento, teria mudado se você pudesse no Thorin, e o que você gostaria de aplicar para um futuro jogo, levando em conta essa experiência que você gostaria de atingir? O Thorin, do jeito que ele eu gosto muito. Tem decisões que eu estava arrependido até ontem, e vendo a resposta do público e como as pessoas estão interagindo, eu já mudei de ideia, porque parecem ter funcionado exatamente para o que eu pensei que elas deveriam funcionar na época que eu implementei, né? O único problema do Thorin é que é um jogo que demorou muito tempo para ser feito, e tem uma série de coisas que a internet é muito rápida para entender o valor. Às vezes elas menosprezam o valor de algo porque elas tendem a resumir essa coisa em segundos na internet, né? Então o que eu pretendo mudar no meu jeito de fazer jogos no futuro é que eu quero pelo menos que o mote principal de um jogo seja mais fácil de resumir na internet, que as pessoas entendam mais rápido sobre o que o jogo se trata no futuro. E você acha que isso impacta diretamente a visibilidade do jogo no mercado? Você sentiu isso de alguma forma na divulgação do Thorin? Eu acho que ainda tá para acontecer em grandes sites esse jogo sair. Mas, por exemplo, teve alguma resistência de alguns grandes sites porque talvez o jornalista era hipster, talvez alguém muito inserido dentro da cultura da internet, e daí
pelo jogo não se resumir tão facilmente a vibe dele, o cara pode não ter falado. É o que eu imagino como criador e é o que eu vejo acontecer com vários jogos. Então eu imagino que pode ter acontecido com o nosso. O nosso seja inevitavelmente falado porque ele tem uma qualidade muito ímpar de gráfico e o gameplay dele é bom. É difícil eu te falar o que eu mudaria em termos estratégicos, porque eu acho que ele atende muito as coisas dentro desse cenário de estratégia. É muito mais uma questão de ter feito o jogo mais rápido, porque eu não sabia fazer jogos tão bem quando eu comecei, né? E também uma questão de que a gente muda de cabeça, né? As mensagens que a gente quer passar mudam e eu já quero fazer jogos completamente diferentes dele agora. Nosso tempo tá acabando. Pra finalizar, você acabou de falar que as mensagens mudam e eu concordo totalmente. Hoje em dia, se você tivesse que fazer agora um pitch de, sei lá, de 2 frases de um novo jogo, qual que seria esse jogo numa mensagem que você gostaria de explorar, mesmo que ele fosse inviável de produzir? Eu queria fazer um Mount and Blade, só que no espaço. Maneiro, maneiro. Eu espero que com decisões morais e, sei lá, e situações que fizesse o jogador, sei lá, se questionar. Não, tu pediu o impossível de fazer. Ah, tá. Com uma equipe de 1000 pessoas. Os que eu realmente vou fazer, eu não vou te falar. Então beleza. Então fica guardado. E pá, tapa na cara. Os leitores saibam que o Arthur tá sabendo de tudo que a gente vai fazer já, porque a gente tá sempre conversando sobre ideias de jogos pro futuro. Certamente. Ideias de jogos que, se tudo der certo, nós estaremos juntos aí no futuro falando de lançamentos. Isso aí. Então, cara, chega aquele momento em que você fala pras pessoas, comprem Thorin, onde é que ele tá disponível, etc. Então, Thorin é um caso raro no mercado brasileiro de jogo de altíssima qualidade e que pode mostrar para vocês que a gente faz coisa que presta. Ele vai estar disponível em todas as lojas do ramo digitais e ele também é totalmente em português. Então você não pode reclamar tão facilmente sobre o Brasil só fazer porcaria, os jogos brasileiros não serem legais, sem antes comprar ele e conferir. Senão você vai estar sendo um lazarento aí na internet. Então comprem ele e eu aposto que vocês vão gostar. Excelente. Para todas as pessoas que estão assistindo, taverneiros, essa foi uma entrevista, a estreia, digamos assim, de um quadro aqui no Ludobardo, que eu acho que pode se repetir com bastante frequência. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de assinar o canal, não deixe de acompanhar a Taverna do Ludobardo, que é o nosso grupo no Facebook, marca no YouTube para você receber os avisos do canal, porque isso é uma coisa que não funciona, malditas redes sociais, você assina uma parada, mas você nunca recebe o informe quando está saindo conteúdo novo ou não. Então, chega mais. E a pergunta que não quer calar. Alessandro, quando você pensa em Thorin, você pensa em quê? Em narrativa. Aê! Excelente. Então, é isso. Joguem Thorin e no futuro a gente grava certamente um pós-mortem aí com bastante spoiler, ok? Tchau, pessoal. Abração. Valeu, tchau. Chama de youtuber mesmo, porque youtubers são as pessoas que fazem os vídeos. Né? Admito que eu segurei o riso quando você falou bom dia, youtubers. Cara, bom dia a qualquer pessoa que tá assistindo, porra. Isso aí, bom dia às pessoas que estão assistindo, porra. Viu, fellow youtuber? Agora, pô, ganhei uns pontos aqui, ganhei meu como é que é o nome? Meu troféu, a lá PSN.